Olá, olá, boa noite, professores e treinadores de ginástica rítmica, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal RGimBR. Estamos aqui para nossa live número 93 e vamos falar hoje sobre ginástica rítmica, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos. E aqui eu trago para você, professor e treinador de GR, que quer se tornar um profissional de excelência, tudo sobre a ginástica rítmica. Então, a gente já vai começar com esse tema de hoje que está incrível. Vamos lá! Montagem coreográfica, montagem de rotina, montagem de coreografia, montagem de série, seja lá como você chama aí na sua cidade, onde você trabalha. Hoje nós vamos falar sobre a tal da coreografia da ginástica rítmica e eu quero que você saiba tudo hoje. Eu vou te passar 10 dicas para você ter a sua coreografia de excelência ainda em 2024. Uma coreografia de sucesso realmente para te ajudar aí com a ginástica rítmica ainda nesse ano. Então fiquem espertos, professores e treinadores, porque o conteúdo de hoje está muito importante. Se você acabou de chegar, seja bem-vindo e já deixa aqui o seu comentário de onde você está falando, de que cidade, se você é professor ou treinador, já manda o seu raio aqui no chat para eu conhecer você. Diga para mim de que cidade você está falando. Então vamos lá, estamos iniciando aqui encerrando 2024, né? Mas logo em breve estamos iniciando um ciclo novo, que é o ciclo 2025-2028. Mas ainda em 2024 nós vamos ter aí o nosso ciclo, o nosso código atual funcionando. Então já trago um spoiler para você que ainda não sabe sobre o novo código de pontuação. A gente vai ter mudanças, sim, mas essas mudanças não serão, assim, revolucionárias. Elas serão mudanças aí muito parecidas, né? Alguns detalhes que vão mudar, mas não vai ser revolucionária sobre o novo código. Mas a gente vai entender que ainda temos 2024, né, em ação com esse código, a gente precisa estar atento aí para não errar ainda em 2024. Então é um grande momento da GR, a GR está em alta, né, com tantos resultados, um ano olímpico, né, a gente precisa estar ligado a tudo isso e essa procura imensa de ginastas, né, para praticar a modalidade. Todo mundo sabe, todo mundo está vendo a quantidade de crianças querendo fazer ginástica rítmica. Se você quer ser um professor que monta boas coreografias de GR, acompanhe o conteúdo por aqui. Olha só, a Lu Moraes disse: irei fazer uma coreografia de trio para as meninas, como devo saber da música? A gente vai falar sobre isso já e eu vou te trazer algumas dicas importantes sobre isso. Vai fazer parte das nossas 10 dicas, viu, Lu? E a Cris falou que é de Caçapava, no interior de São Paulo. Muito legal, ó. Minhas filhas fazem GR na escola de baliza, que legal. Então, quem sabe aí com esse monte de ginastas que estão chegando na GR, a nossa grande chance, né, de ter mais talentos. Com mais talentos na sua mão, o que você vai fazer com essas ginastas talentosas na sua mão? Conta pra mim. Se você não souber ensinar direito, vai ser um grande problema. Então, vamos lá. Estamos no final do ciclo, mas ainda precisamos saber de tudo isso. Imagina só comigo agora. Agora eu quero que você, professor e treinador de ginástica rítmica, feche os olhos nesse exato momento. E só me ouça, mas você vai precisar sentir o que eu vou te falar. Nesse momento, você que é professor ou professora de GR, se imagine tendo com você a melhor ginasta do mundo com você. A melhor ginasta do mundo está treinando com você. E ela tem um potencial aí de ganhar a medalha de ouro das Olimpíadas. Sinta isso, perceba. Feche os seus olhos e sinta isso acontecer. Sinta dentro do seu corpo, no seu mais íntimo, sinta esse momento. Como foi para a Margarita Mamun, que foi a ginasta da Rússia, que ganhou aqui no Rio em 2016. Como foi para a Ninoy, que ganhou a Olimpíada de Tóquio, né? Alguém treinou essas ginastas e teve essa sensação que eu quero que vocês percebam agora. Então, feche seus olhos. Se imagine tendo a melhor ginasta do mundo e a ginasta que tem potencial para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. Conseguiu
perceber as sensações do seu corpo? Conseguiu imaginar? Como é que você ficou? Me conta aqui nos comentários como que você se sentiu com essa imaginação nesse momento. Vamos lá. Imagine o nome da sua ginasta sendo anunciado no microfone, eu ia falar no telefone, no microfone, como a campeã olímpica da ginástica rítmica. Olimpíada só de 4 em 4 anos. A sua ginasta ganhou a medalha olímpica e você é o treinador. Imagine isso. Perceba as suas sensações, o seu real sentimento nesse momento. Você conseguiu imaginar? Conseguiu perceber? Conseguiu antecipar esse sentimento? Muito bem. Agora imagine você sendo elogiado pelo seu trabalho com essa ginasta, pela ginasta ter chegado, então, à excelência, né, a desenvolver esse trabalho tão bonito que você desenvolveu nas coreografias e ter conquistado resultados de excelência com a sua ginasta. Conseguiu imaginar isso também? Agora, vamos lá. Para isso se tornar realidade, você precisa dar o primeiro passo. E assim como essas professoras e treinadoras, elas precisaram em algum momento dar o primeiro passo para que essas ginastas chegassem até essas medalhas, você também está aqui hoje para dar o seu primeiro passo. Então, pode ser que seja uma longa caminhada, demorada, difícil, né? Mas não impossível. Por que não impossível? Porque você quer, você almeja, você até já conseguiu visualizar isso. E o primeiro passo para a realização de algo que você almeja é você realizar. Então, se imagine tendo resultados de excelência. Se imagine alcançando o alto do pódio com a sua ginasta. Se imagine abraçando ela depois daquela grande apresentação com a sua coreografia de excelência. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente sabe que todo esse processo de um preparo de uma ginasta começa e acompanha, né, pelo seu trabalho de professora treinador. Então, a gente vai começar aqui por esse momento de sensação, por essas percepções. E eu vou dividir com vocês aqui as minhas emoções, né, enquanto treinadora, que era quando eu ia mostrar pela primeira vez a minha coreografia, a minha montagem coreográfica para alguma treinadora, para alguma outra professora que vinha de fora analisar as nossas séries. Então ali eu já estava ali no final da minha carreira, eu digo que é aquela carreira de dia a dia no ginásio, e eu já estava um pouco mais firme com as minhas montagens coreográficas, já tinha uma experiência, e aí eu ia mostrar minha coreografia e eu era elogiada por isso. Então ali, sinceramente, eu tinha uma sensação de que, dever cumprido. Porque realmente tinha sido um trabalho muito árduo, um trabalho grande, com algumas sacadas e dicas que eu vou trazer para vocês hoje, mas que aquilo realmente me enchia de orgulho, porque até profissionais de outros lugares, profissionais renomadas, traziam para mim o seu feedback positivo sobre tudo isso, e que isso reforçava que eu estava no meu caminho de excelência. Eu quero muito que você também tenha essas sensações, por isso que eu trago para vocês essas dicas de hoje. Agora, eu tinha essa sensação de gratidão, né? Essa gratidão real sobre o que estava acontecendo. Mas hoje eu vejo muitas alunas e alunos meus me enviando séries de vídeos de ginastas que eles estão hoje coreografando, aplicando aquilo que eles aprenderam dentro do método de ginástica rítmica com excelência. A evolução deles é incrível e eu falo que são as minhas novas medalhas. E olha que eu tô ganhando muitas medalhas, viu? Porque é uma atrás da outra. Diariamente mensagens com coreografias sendo montadas pelos meus alunos. E, inclusive, tem uma aluna que eu sempre falo por aqui, que ela normalmente me traz o feedback, né? Ela é uma aluna do interior de São Paulo, que não foi ginasta, que começou a trabalhar com a GR por conta das filhas, né? Que eram da ginástica rítmica, e ela acabou assumindo a ginástica na cidade dela. E hoje, quando ela me manda os vídeos das séries dela, que ela montou, eu falo, Isabel, que alegria ver esse seu progresso. Então, a Isabel é uma aluna minha que finalmente entendeu o passo a passo de uma montagem coreográfica. A gente conversa sobre isso hoje, ela de uma maneira muito mais segura daquilo que ela está fazendo.
e ela sabe agora o que ela precisa fazer. Então é um processo que você amadurece, você entende e você realmente coloca esses resultados também na sua montagem coreográfica, e isso é lindo de se ver. Então ela, que era alguém que de repente estava sem rumo, sem saber como fazer, como montar, passou por esse processo e hoje aí vai segura pro seu trabalho com as montagens. E por que eu tô contando tudo isso, né? Eu já vou trazer sobre as dicas, mas eu quero que você entenda que se antes, né, ela não sabia nada e hoje ela consegue montar coreografias. Se antes eu que fui ginasta, sim, fui ginasta, mas eu não tinha muita experiência e eu não sabia também como montar, mas eu consegui também ter feedbacks e momentos positivos relacionados às minhas montagens, você também pode. Você que está aqui comigo hoje, você que é professor e treinador de GR, também pode ter esses momentos, essas sensações, esses sentimentos que eu falei, positivos relacionados às suas montagens coreográficas. Mas para isso você vai precisar dar esse passo de entender como que se monta uma boa coreografia. E aqui a gente vai ter 10 dicas sobre como montar uma coreografia de sucesso na ginástica rítmica. Eu quero saber quem está aqui comigo e de onde vocês estão falando. Conta para mim aí no chat, conta para mim aqui nos comentários de onde você está falando. Quero conhecer vocês. Lembre-se que, aliás, no domingo eu revelei para vocês que no mês passado eu fiz aqui uma série de 15 lives, né, para vocês com conteúdos exclusivos aqui no nosso canal e que eu revelei para vocês que nos próximos dias eu vou contar a novidade, porque eu não vou mais fazer 15 lives, eu vou melhorar essa quantidade de lives para vocês e muito em breve, porque no próximo domingo a gente já começa. Mas eu quero saber se vocês estão curtindo os conteúdos por aqui. Então, deixa seus comentários, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, porque isso é muito importante para eu entender se vocês estão gostando desse conteúdo. Vamos lá! A gente já entendeu que a gente precisa sonhar, almejar, traçar as metas, né? Visualizar o que a gente quer. E agora a gente vai para os 10 passos, as 10 dicas que eu quero trazer para vocês de como ter uma montagem coreográfica de excelência ainda neste ano, ainda nesse ciclo. E que também essas dicas serão valiosas para o próximo ciclo, porque como eu falei para vocês, no próximo ciclo a gente não vai ter uma revolução no código de pontuação, apenas algumas mudanças interessantes que já aqui no canal, quando tiverem essas mudanças oficiais, vocês vão ficar sabendo. Vamos lá! Número 1. Não negligencie o código de pontuação. Por que eu falo isso? Quem é que dita as regras da nossa modalidade? O código de pontuação. Então é ele que a gente precisa seguir. É sobre o que está escrito, sobre o que está dito, sobre cada detalhe que está explicado por lá. Então, se você é professor, se você é treinador de ginástica rítmica e não sabe onde está o seu código, presta atenção. Você tem que estar com o seu código na mão. Eu falo que o código tem que estar embaixo do seu braço o tempo inteiro, porque você precisa saber sobre tudo do código de pontuação. São mais de 200 páginas e se você decorou tudo, meu querido, me ensine como é que faz isso, porque eu sinceramente não sei. São muitas informações e sinceramente eu acho, não vou dizer impossível, porque eu não acredito que seja impossível não, viu? Mas eu acho muito difícil que você tenha memorizado tudo, tá? E é sempre bem importante que a gente caminhe com esse código de pontuação com a gente e ande com ele o tempo inteiro para não negligenciar o que está escrito nele. Então, quando você coreografa, quando você treina, quando você prepara a sua ginasta, quando você quer ter uma montagem coreográfica com resultado para suas coreografias, para suas competições, você precisa ter o código de pontuação em mãos. Surgiu uma dúvida, será que essa dificuldade vale 30 ou 0,40? Será que esse passo de dança que ele tá valendo? Hoje eu postei para vocês aqui nos stories os itens, né, que invalidam um passo de dança. Será que você memorizou tudo aquilo, embora você tenha printado ali nos stories? Se você não printou ainda, corre lá, porque daqui a pouco ele vai fugir, vai sumir e acabou. Então, será que você memorizou tudo? Ou será que vale você dar uma visualizada lá no código de pontuação? Então, sempre revisar o código de pontuação e as regras. E aí eu já vou para a segunda dica, onde eu falo para você o seguinte: além do código de pontuação, você tem o regulamento da sua competição. Então, não pode deixar esse regulamento de lado.
Às vezes, você vai pelo código. Vou dar um exemplo. Eu vou pelo código e o código está dizendo quantos passos de dança que uma ginasta tem que ter? 2. E aí a minha ginasta, sabe o que ela faz? Ela compete mãos livres na categoria pré-infantil. E sabe o que o regulamento diz sobre mãos livres no pré-infantil? Que a ginasta precisa ter 3 passos de dança. Ué, como assim, Val? Pois é, e você nem olhou o regulamento. Por isso que é tão importante que você olhe o regulamento. O código de pontuação é algo importante a se acompanhar, mas sem o regulamento, o treinador não pode andar. Sem o código e sem o regulamento, ele não pode ter resultados de excelência na ginástica rítmica, e muito menos relacionados a uma coreografia. Porque como que eu vou montar uma coreografia, como que eu vou preparar uma coreografia para minha ginasta ter resultados lá na competição, se eu não vi sobre o regulamento e sobre as regras? E, junto com isso, né, considerando o regulamento, a gente sabe que tem elementos obrigatórios. Então, tem ondas que são obrigatórias, tem riscos e formas de executar o risco, dificuldades corporais e formas de dificuldades corporais, como tem que ser executada, escritas lá no regulamento. Se você não está lendo o regulamento, você está ficando para trás, você está deixando de evoluir as suas ginastas. Então, dica número 1, regulamento ou código de pontuação. Não negligencie. Dica número 2, não deixe passar nada que está no regulamento. Combinado? Quem tá comigo por aqui? Me chama aqui no chat pra eu saber quem tá comigo. Fala pra mim de onde você tá falando. Ó, eu já vi aqui, ó, a Central da GR, que é aluna do curso de Ginástica Rítmica com Excelência. A Kelly, né, que é aluna do curso, que tá por aqui, Central da GR. E Kelly Ritmos também, aluna do curso da turma 10, que acabou de chegar para estudar aqui com a gente. Seja bem-vinda por aqui também. E eu quero saber quem mais está por aqui para acompanhar esse conteúdo das 10 dicas, porque nós estamos só na segunda, né? E aí nós vamos para as próximas. A Andréa perguntou, onde vemos esse regulamento? Olha só, Andréa, eu vou me inscrever. Ó, a Cris falou que é de Aracaju. A Kelly perguntou, regulamento do regional ou do brasileiro? Vamos lá, é sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou levar minha ginasta para participar do campeonato estadual, lá no Rio Grande do Sul. Porque a minha ginasta é do Rio Grande do Sul, ela participa do campeonato estadual do Rio Grande do Sul. Eu devo procurar na inscrição do evento e no regulamento deste evento qual é o regulamento que está sendo levado em consideração. Eu vou participar dos Jogos Escolares. É uma outra competição. Qual é o regulamento dos Jogos Escolares? A minha ginasta vai participar da Copa... sei lá, fala aí o nome de uma ginasta. Da Copa Margarita Mamum. Eu vou olhar o regulamento da Copa Margarita Mamum. Então, regulamento diz respeito ao campeonato que eu vou participar. Código de pontuação diz respeito à ginástica rítmica. Só que as duas coisas precisam estar em harmonia o tempo inteiro quando eu vou montar minha coreografia. Então, se eu vou para o regional, eu olho o regulamento de regional. Se eu vou para o brasileiro, eu olho o regulamento de brasileiro. Se eu vou para um evento internacional, eu olho o código de pontuação. Porque o evento internacional segue o código de pontuação. Porque o evento internacional, ele é um evento FIG. E a FIG é oficialmente regida pelo código de pontuação. Mas se você vai participar de uma Copa Estreantes, um campeonato não oficial aí da sua federação, uns jogos internos, uma Copa entre as cidades aí na sua região, qualquer evento, você precisa ter o regulamento. Então, você vai se inscrever, você vai atrás do regulamento. Professor de ginástica rítmica tem que ter o regulamento em mãos, porque o regulamento é a segunda norma que a gente precisa saber para poder montar a coreografia. Muitas vezes eu já participei de campeonatos com as minhas ginastas, onde de uma semana para outra eu precisava mudar a série, porque elas participavam. Por exemplo, 2018, a gente foi com uma ginasta no individual no Campeonato Sul-Americano e tinha um regulamento. Na semana seguinte a gente voltamos lá da Colômbia, chegamos no Brasil direto na Bahia para competir o Campeonato Brasileiro individual. E a minha ginasta precisou mudar a série dela,
ali dentro do avião, né? No caminho, lá no treino de pódio, a gente mudou a série dela porque aqui era outro regulamento. Agora, se eu nem sei qual é o regulamento da competição, como é que a minha ginasta vai fazer essa troca? Aí ela compete, tira nota baixa, porque eu não estou atento nisso. Olha só como é importante você saber disso, como é importante você acompanhar os conteúdos aqui do canal, para você ficar sempre atualizado sobre tudo isso. Combinado? Vamos seguir então. Dica número 3. Fique esperto às exigências artísticas e musicais. Gente, estamos em tempos de código de pontuação com referência em artístico. E se você não estiver ligado no artístico, você está para trás, né? Apesar de que eu falo que hoje eu vejo bastante coreografias aí um pouco mais trabalhadas no artístico, tá? Tô mais satisfeita com esse progresso aí. Agora, quando você escolhe a sua música, essa música tem que estar de acordo com a idade, com as qualidades físicas, com as condições dessa ginasta de interpretar. E como que eu sei disso? Código de pontuação. No código de pontuação está tudo exemplificado e explicado como deve ser essa escolha musical. Então, nós tivemos agora há pouco aqui uma pergunta nesse nosso encontro. Como escolher a música da minha ginasta? Segue lá no regulamento, ou melhor, no código de pontuação, e veja o que está escrito sobre escolha musical dentro do artístico. Porque essa escolha musical vai ser a cereja do bolo. Quanto melhor a minha escolha musical, melhor a minha montagem coreográfica e melhor o resultado final da minha coreografia. Então, escolha bem a música e cuidado com os elementos artísticos dessa série. Por quê? Porque eu preciso entender sobre tudo isso para poder ter uma boa avaliação no artístico. E já que estamos falando sobre música, eu quero falar sobre o item 4, onde você vai ir a fundo no tema escolhido, estudando a música de verdade. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui um tema. Hoje, a nossa ginasta aqui do Brasil, Bárbara Domingos, apareceu na FIG. Foi postado lá uma foto, tinha lá uma foto da Sofia Rafaeli, que é uma ginasta maravilhosa, campeã mundial em 2022. Tinha uma foto do conjunto da China, representando lá o conjunto, e uma foto da Babi, que é a nossa ginasta aqui do Brasil. E aí, se eu não me engano, ela tava com um colanzinho, o colan dela de arco, né? Então, lembrei dessa série agora para falar para vocês. A série dela de arco é uma série com o tema Rei Leão, né? Com o tema do filme Rei Leão, uma música mais selvagem e tal. Então, como que ela vai interpretar essa série se ela não estudar a música? Ela precisa entender o tema, estudar a música, ir a fundo no filme, entender todas as nuances, colocar detalhes ali na coreografia que interpretem realmente esse tema. Então, tudo tem que estar interligado. O árbitro tem que olhar para aquela coreografia e entender, não só pela música, mas entender qual é a história que está sendo contada. Nesse caso, do Rei Leão. Né, do Rei Leão, da selva, do leão por si só. Então, por isso que essa dica número 4 aqui é para você estudar realmente a música e desenvolver realmente o tema da sua coreografia. Vamos lá que ainda não chegamos na metade. Chegamos agora na metade, no item 5. Quero saber quem tá aqui comigo e de onde vocês estão falando. Tem muita gente chegando, muita gente nova por aqui. Nomezinhos que eu não conheço e eu quero saber de que cidade, de que local vocês estão falando. Porque não é só do Brasil, né? Nossas lives têm sido internacional por aqui. Eu quero conhecer vocês. Item número 5, dica número 5, é para que você prepare antes os elementos. Vamos lá. Vou montar a coreografia da minha ginasta. Aí eu decido agora quais são as dificuldades que eu vou colocar, quais são as DAs, quais são os riscos. Agora, acabei de escolher, já vou montar agora e aí vou em cima da hora. Não. Os elementos isolados que eu vou colocar na minha coreografia, eles já precisam ser trabalhados com antecedência. Até para eu saber se aqueles movimentos, eles vão se encaixar na música e eu poder colocar eles encaixadinho na música. Pensa o seguinte, olha só. Você vai escolher o pivô fouetté. Pivô fouetté é um pivô bem característico da GR, né? Aquele pivô que vai e troca de posição. Esse pivô, dentro da música, ele tem que ser num lugar muito bem escolhido. Porque ele tem uma dinâmica relacionada à música que é muito importante de ser bem escolhido para onde você vai colocar na música. Beleza. Se você decide colocar esse pivô fouetté lá na frente,
Talvez você vai ter que mexer muito na série para encaixar na parte da música. Agora, se você já escolheu antes, trabalhou antes os elementos com a sua ginasta, agora você vai montar a coreografia e você já sabe que ela vai ter o pivô fouetté, muito bom. Porque aí você já pode estruturar a coreografia com os elementos já pré-definidos. Olha que dica importante. Então, não escolha ali na hora do vamos ver. Já defina antes as DAs, porque as DAs também interferem na hora de você colocar na música. Quando você escolhe uma DA, que é uma DA de lançamento, é diferente de uma DA de rolamento, para você encaixar na música dentro da coreografia. Então, por isso que tem que ser escolhido antes. Combinado? Item número 6 para vocês. Atenção ao caráter. Ontem a gente teve um estudo com os alunos da turma 9 e a gente estudou sobre no código de pontuação os passos de dança. E aí lá dentro do passo de dança fala muito sobre caráter, né? Mas não só no passo de dança, a gente tem que entender que o caráter deve ser na série inteira. Mas tô lembrando desse ponto aí pra vocês, porque ontem, como falávamos de passo de dança, ficou muito claro o quanto o código fala claramente que o caráter deve estar ali o tempo inteiro aparecendo e descaradamente aparecendo na série da ginasta. E aí a gente começou a avaliar ontem alguns passos de dança, eu com os meus alunos, e a gente viu quantas coreografias que às vezes você não consegue identificar o caráter. Ou o contrário. A gente estava vendo lá uma música que era uma música diferentona e de repente entrava a música do Michael Jackson. E aí todo mundo, Michael Jackson! E a menina começava a dançar e tudo mais. E ali ficou claro qual era o caráter. Então eu preciso deixar muito claro esse caráter na minha série. Reforçar isso através das conexões entre os movimentos também. Então entre uma dificuldade e outra, eu não posso simplesmente ficar fazendo de qualquer jeito. Eu preciso interligar com um reforço no caráter. Isso é muito importante. Essa dica é valiosa, hein? Vamos lá. Dica número 7. Não economize na hora de montar. O que é isso? Você, às vezes, vai montar coreografia na correria, faz de qualquer jeito, deixa pouco tempo lá, monta rápido, esquece de coisas importantes, esquece ou não se preocupa tanto com detalhes importantes e a coreografia fica, mais ou menos. Então, atenção aos detalhes por conta do tempo que você vai demandar para essa coreografia. Não pense que coreografia vai ser rápido de se fazer. Porque coreografia, por mais que você seja a melhor coreógrafa do mundo, vai demandar detalhes. E detalhes precisam ser bem pensados e estudados. E a gente precisa cada vez mais treinar isso. Então, não queira fazer tudo rápido de qualquer jeito. Sempre seja caprichoso, atencioso na hora de montar a sua coreografia. Essa é uma dica muito valiosa para que você não atropele esse processo de montagem coreográfica. E eu já aproveito para falar que a dica número 8 é sobre melhorar todos os dias. Então, é como se a coreografia nunca tivesse pronta. Todos os dias você vai melhorar. Todos os dias a sua ginasta vai melhorar, vai evoluir e você também. Então, você vai olhar para ela e vai dizer assim: olha só, agora seu equilíbrio tá bom, você já tá fazendo bonito, já tá caracterizando bem a dificuldade, agora a gente vai caracterizar também através de um movimento. Você coloca uma mão, você coloca um braço, você coloca uma piscadinha, você vai reforçar o caráter todos os dias quando ela vai evoluindo, quando ela vai melhorando. Você já vai treinar esse risco aí com um braço diferente, com uma evolução para reforçar o caráter. Então, nunca está pronto. Sempre você pode melhorar. Então, pense sobre isso também no seu dia a dia de trabalho, na hora de montar e na hora de treinar suas coreografias. Tá bom? Outra coisa importante, como dica número 10, é revisar. Revise. Às vezes, revisando, a gente ainda esquece de algumas coisas importantes. Mas, por exemplo, eu falei sobre o código de pontuação, sobre regulamento. E aí lá no regulamento dizia que tinha que ter 2 riscos como mínimo. Tô dando um exemplo. E aí você arrumou tanto a série, mexeu, acabou tirando um risco e a sua ginasta vai para a competição sem um risco. Porque você não revisou. Mas quando eu montei tinha 2. Pois é, mas depois você tirou. Então, revisar. Eu diria que quase semanalmente, porque você pode passar coisas importantes. Então, seja exigente nesse ponto de revisar, não pense que é exagero, não. Para que você tenha
uma coreografia de excelência e tenha resultados de excelência, revise as suas coreografias, revise esses itens todos, essas dicas todas, os itens do código de pontuação, os itens do regulamento, se posicione como árbitro para ver como que o árbitro vai avaliar essa coreografia. Essa é uma dica valiosa também, para que você consiga ter aí a sua ginasta com melhores resultados ainda em 2024. E pra gente finalizar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Detalhes. Ginástica rítmica é feita de detalhes. Então, detalhes quer dizer assim, ó. Eu sempre brinco com as meninas. Por que é que a gente coloca tanto brilho nos colãs das ginastas? Porque a gente gosta de ver o bonito, o belo. E esse belo, ele é transformado, né? Ele é criado através de detalhes. Então, se você não estiver atento aos detalhes de música, de caráter, de passos, de lançamento, de regulamento, de todos os detalhes de uma coreografia, sempre a gente estará falhando. Então, a dica valiosa aqui, além de todas as outras, né? Todas elas são importantes. Fala pra mim aqui qual dessas dicas você ainda não sabia ou você talvez ainda não aplicava. Qual das dicas que mais contribuiu com você? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu quero saber se você vai se atentar a esses detalhes e se a partir de agora você vai ter resultados de excelência porque você vai utilizar essas dicas. Porque tanto para competição quanto para apresentações, essas dicas vão trazer resultados de excelência. Se você estiver atento a tudo isso, você vai ter os resultados que você tanto almeja. E aqui, todos os dias, nós temos conteúdos para isso. Aqui a gente já passou mais de meia hora, né? Estamos aí mais de meia hora juntos aqui falando sobre ginástica rítmica, sobre um item da ginástica rítmica. Mas todos os dias vocês têm conteúdos por aqui para trazer excelência para o seu trabalho. Mesmo que você não tenha sido ginasta, lembra que eu falei lá no início? Mesmo que você não saiba nada de ginástica, aqui é o seu lugar para conhecer tudo e se tornar um profissional de excelência e aproveitar esse grande momento da GR, inclusive. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse perfil eu ensino você a ser um professor de excelência na GR. Se você aproveitou esse conteúdo, curta e compartilhe. Juntos somos mais fortes. Nos vemos então, olha só, a ambulância passando, a polícia. Nos vemos então na quinta-feira para mais uma live, para mais um conteúdo, e vai ser uma live prática, viu? Na quinta-feira a gente se encontra por aqui de novo, e no domingo, a partir de domingo, a gente vai ter 2 lives por dia aqui no canal, a partir de domingo. Então, se você quiser ter resultados de excelência, já coloca na sua agenda que a partir do dia 24 de março, todos os dias, aqui no canal RGBR, ao meio-dia e às 8 da noite, a gente vai ter encontros ao vivo aqui, com conteúdos exclusivos para vocês. Então, a gente se encontra na quinta-feira e eu conto mais detalhes sobre tudo isso. Beijo para vocês, boa semana de treinos, sucesso aí, ótimas montagens coreográficas e a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau!